Muito bom dia, meu povo! Bora começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, calma que a data FIFA tá acabando. Quarta-feira já tem Fluminense em campo de novo, Fluminense e Corinthians, últimos preparativos. Hoje, inclusive, o elenco retoma o trabalho no CT Classachile e o técnico Luiz Ubeldia terá duas atividades, hoje e amanhã, para definir esse time titular, que vai ter mudança. Naturalmente vai ter mudança. Canóbio está defendendo a seleção do Uruguai, vai jogar amanhã, vai chegar aqui já no dia do jogo, pela manhã, muito provavelmente. Ao longo do dia eu vou buscar informações, apurar para saber se vai ter um esquema especial para o retorno dele, para ele chegar a tempo da partida, mas vai impactar, né? É certo que vai impactar. Então o Zubeldia vai ter que fazer algumas adaptações e, claro, ao longo desta segunda-feira a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa partida. Com certeza teremos atualizações ao longo do dia. Mas esse vídeo aqui também é para fazer uma análise que se faz, acho necessária, após o término definitivo das janelas de transferência, da janela doméstica também, né, que encerrou na última sexta-feira. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais, agora só no meio do ano. E aí, também, dentro disso, fazer aqui um pequeno balanço dos primeiros 3 meses, o primeiro trimestre da temporada do Flu até aqui. Já tivemos, né, alguns jogos, já tivemos decisão e aos poucos os reforços que chegaram esse ano estão sendo incorporados a um elenco que foi bastante modificado. Falei disso aqui recentemente, né, com 12 saídas, 13 saídas, uma barca bem pesada, talvez até além daquilo que a gente imaginava. 6 reforços chegaram, nem todos jogaram. O Midjan, por exemplo, ainda não estreou. O Alisson até estreou, mas ainda são poucos minutos. E a partir de agora, com esse mês de abril e maio chegando com essa quantidade absurda de jogos, aí, de fato, esse elenco do Fluminense vai ser testado. E a gente vai ter uma noção melhor, talvez, da real capacidade desse grupo e, claro, de como o Zubeldia vai conseguir administrar esse grupo de jogadores diante dos jogos importantes, difíceis e em sequência que ele terá daqui em diante. É um elenco que vai brigar por título? É um grupo que realmente vai se mostrar equilibrado ao ponto de você ter que tirar 3, 4 jogadores de um jogo para o outro e vai manter o nível de competitividade? Vai manter o nível técnico, a disciplina tática, enfim, não é só o Fluminense que vai passar por isso, né? Os outros clubes também que estão na Libertadores, estão na Copa do Brasil, todos também terão de lidar com essa situação. E aí, pensando aqui num todo, no geral, quem ganhou mais moral e quem perdeu moral com o Zubeldia neste primeiro trimestre? E aí é bom deixar claro uma coisa. A ideia é tentar pensar aqui com a cabeça do Zubeldia, não necessariamente a minha opinião, nem a sua opinião, mas do ponto de vista do Zubeldia, pelo que a gente pode discernir, observar, com base nas escolhas dele, com base nas mudanças que ele fez no time, que não foram muitas ao longo desses 3 meses, quem subiu no conceito do Zubeldia, quem caiu. E eu acho que isso pode jogar luz ali e ajudar a gente a enxergar melhor o que realmente esse elenco tem de bom, o que ainda tem que melhorar, o que ainda pode ser um problema para o próprio treinador. E aí, indo por posição a posição, eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível aqui, até para não alongar muito o vídeo, mas o Fábio é o Fábio, né? Não temos questões aí. Eu acho que o único debate plausível para isso é a velha discussão de o Fábio não ter um substituto à altura e o Fluminense ter que buscar esse jogador, coisa que ainda não aconteceu. Mas, por enquanto, temos o Fábio, dono absoluto da posição, ídolo eterno, uma lenda, e continua aí fazendo milagres e salvando o Fluminense em muitos jogos. Nas laterais, eu acho que... é uma avaliação que a gente tem desde o ano passado. O Fluminense é bem servido nas laterais e principalmente no início desse ano, quando chega o Arana. Olhando para o que é a posição, todo time tem dificuldade para ter bons laterais no time titular. Reservas ainda nem se fala.
creio que o Fluminense esteja bem servido aí. Na lateral direita, eu acho que o Samuel Xavier, na visão do torcedor, com certeza ele perdeu um pouco de moral, não é um bom início de temporada, ou pelo menos é abaixo, no mínimo abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode jogar, inclusive a reta final de 2025 dele. É um jogador, acredito que o Zubeldia reconhece essa queda, mas não foi ainda suficiente, como até hoje, em momento nenhum, foi suficiente para o Guga assumir a posição. O Guga acho que ganha moral com o Zubeldia. Acho que subiu no conceito dele, entrou bem em alguns jogos, correspondeu bem. Mas desde que o Guga chegou ao Fluminense, a verdade é que sempre que parecia que ele ia ameaçar, parecia que ia chegar, roubar a vaga, mas isso na realidade, na prática, nunca aconteceu. Mas creio que o Samuel caiu um pouquinho, perdeu um pouquinho de moral, o Guga subiu um pouquinho, mas não o suficiente para ele fazer essa troca. Pelo menos até agora não, até porque o Samuel é um dos capitães do time. Você vai para a lateral esquerda, não vejo muita mudança, assim. Não consigo. O Zubeldia deu uma declaração recente falando que o René é o titular dele. E apesar de falhas que ele cometeu contra o Vasco, por exemplo, não acho que mudou muito esse panorama. Acho que o René continua ali sendo bem visto pelo Zubeldia. E o Arana fez alguns bons jogos, já decidiu o jogo contra o Atlético. Não sei se o Arana subiu o conceito, porque ele chega com uma expectativa de um grande jogador, não como um jogador qualquer. Então, as atuações que o Arana teve não foram atuações acima da média, para dizer, pô, esse cara tá chegando e vai tomar contra a posição. Desde que quando ele chegou, para mim é uma disputa. Ali tem uma disputa e ela continua existindo. Joga o René, joga o Arana, não vejo muita mudança nesses primeiros 3 meses em relação a esse status da lateral esquerda. Creio que ele não foi muito alterado. Na zaga, o James chegou, correspondeu, acho que ganhou moral com o Zubeldia, ganhou a confiança dele. E no mais, é aquilo, na visão do torcedor, Freitas e Ignácio caíram, perderam moral. Mas para o Zubeldia, é claro que ele reconhece os problemas do Freitas, ele sabe que o Freitas comete muitas falhas, ele sabe dos problemas, tudo isso. Mas eu acho que ainda ele tem confiança. Acredito que ainda tem a confiança dele por falta de opção. Agora não dá para dizer que é só por falta de opção, porque chegou um zagueiro que foi contratado, que não jogou ainda, então não dá nem para a gente avaliar. Mas a visão que o Zubeldia tinha em relação ao Freitas no início do ano, eu creio também que não mudou nesses meses, porque ele nunca vai falar. Mas ele sabe que o Freitas é isso. Ele vai entregar alguns bons jogos, vai entregar boas atuações em alguns momentos, como foi a última, e vai entregar jogos também. E vai cometer falhas bizarras. Está na conta. Eu acho que está na conta do Zubeldia. E por enquanto, como eu falei, ele vem comprando essa briga, vem assumindo esse risco, e creio que na balança dele ainda está pendendo mais para favorável do que para desfavorável em relação ao Ignácio. Até então era o Ignácio, que entrou, fez um bom jogo aqui, outros nem tanto. Não é um jogador que... parece um caso similar ali ao do Guga. Joga bem aqui, outro ali, mas na hora de chegar e tomar a posição, não chega. Aí pode ser escolha do treinador, enfim. Mas a realidade é essa. Igor Rabelo, os meninos e o Midjan, até agora, a gente simplesmente não tem como avaliar, não tem muito o que fazer. Então, em relação à zaga, eu creio que o status não se alterou muito. Espero que, naturalmente, se o Midjan tiver a oportunidade, for bem, ele tem uma boa chance de ganhar a posição, mas está muito evidente que se o Zubeldia quisesse só chegar e tirar, ele já teria feito isso, não fez. Por isso eu acho que não mudou muito a visão dele. Então, linha defensiva, fechando aí, laterais, estamos bem. Zaga vai depender do Midjan. Ainda acho que falta qualidade, mas vai depender quando ele chegar, estrear, jogar, aqui a gente vai saber. Meio de campo, Bernal ganhou muita moral, não só com o Zubeldia, mas com todos nós. Infelizmente se lesionou, é uma pena, coisas do futebol. Mas daqui a pouco está voltando, já está em transição. É um jogador que ganhou muito. Dentro desse grupo, talvez tenha sido o cara que mais subiu no conceito. De um modo geral. De um modo geral. Talvez seja o Bernal.
pelo que se tinha dele até agora e pelo que apresentou em alguns jogos, a ponto de brigar por posição. Então esse sobe, só que a briga não é simples, porque tem o Hércules, que depois que entrou em forma de novo, já começa a voltar a jogar o futebol dele e é muito bom jogador. O Hércules eu nem sei se sobe no conceito, porque acho que ele não desceu, não tinha descido, né? Talvez para o Zubeldia, talvez sim, mas acho que ele e Martinelli se mantêm, estão dentro daquilo que a gente espera. São dois jogadores acima da média, e principalmente o Hércules agora entrando em forma, tendo ritmo, é difícil tirar essa posição. Não é fácil tirar a posição dele. Então o Bernal subiu bastante no conceito, mas vai ter que brigar muito também. Mas são funções diferentes também, né? São características diferentes e é um setor que tem muita rotação, não tem muito o que fazer. O Nonato, o Zubeldia gosta do Nonato. Tanto tinha muita gente reclamando, o Nonato estava jogando direto, porque ele acha que é um jogador que dá controle, é um jogador que dá dinâmica de passe. É o que o Zubeldia falou, tá? Só que vem se lesionando. Então acho que cai um pouco, perde espaço aí. Pela situação física também. E o Alisson chegou agora, é muito pouco ainda para a gente dizer o que vai ser do Alisson nessa função. Agora o Otávio, para mim, perdendo pênalti com as falhas, o Zubeldia não vai admitir, mas para mim caiu também, perdeu moral, é um jogador que pode ser negociado no meio do ano, inclusive. Eu sei que muita gente gostaria disso, mas acho que o Otávio está nessa conta de quem perdeu ali moral com o treinador. Você vai para o meio de campo, Lúcio, nada mudou, né? Continua jogando muito, continua sendo o principal jogador do time. Ganso, eu também acho que nada mudou, cara. Eu acho que o Ganso já não tinha muita moral com o Zubeldia, e já não, na verdade ele não tinha conseguido jogar ainda direito, pegar ritmo e tal, e essa situação ainda permanece, mas o Ganso para mim está atrás na fila, e mostra isso. Talvez nem dá para dizer que ele perdeu moral, que para mim o status dele se mantém, desde que o Zubeldia chegou. Vai levando ali, mas hoje não é uma prioridade para o treinador, à medida em que, de fato, não tem um grande retorno técnico dele em campo, né? A gente está bem servido no meio, porque tem o Acosta, que é um craque, tem o Savarino que também pode jogar ali, né? Também pode fazer essa função, além do Ganso. O volante também não falei, mas acho que a gente tem agora, com a chegada do Alisson ali como opção, tendo o Bernal bem, a gente também tem um bom grupo ali para revezar, um bom meio de campo, na minha opinião, forte, competitivo. A gente vai para o ataque, aí dá para botar o Savarino como meia, como atacante, pode colocar como meia, o Savarino subiu demais, né? É outro que subiu muito no conceito, na moral, ganhou a posição, virou titular e não há como debater isso agora. Então, ao lado do Bernal, cara que subiu muito, acho que o Canóbio subiu ainda mais, a importância dele, convocado agora para a seleção uruguaia, acho que setinha do Canóbio tá para cima também. Ele e Savarino, não por acaso, são titulares. E, cara, eu acho que até o John Kennedy. Acho que o John Kennedy ganha moral. Acho que seta para cima para o John Kennedy, ganha moral. Só que a pressão era muito grande para contratar um camisa 9 e esse camisa 9 foi contratado. E já chegou fazendo gol. Então, Castilho, seta para cima. Acho que já ganha uma moral ali. Agora, vai ser titular? Acredito que vá, tá? Acredito que vá. Vamos ver. Mas tem uma briga. O John Kennedy fez alguns bons jogos, fez gols. É uma avaliação positiva, na minha opinião. Aquém ainda daquilo que a gente precisa, mas positiva. Você vai para outras opções, você tem o Soteldo, que tem entrado bem nos jogos. Tem entrado bem. Acho que está ganhando moral, está ganhando, na medida do possível, está ganhando o seu espaço aos poucos. E aí, Serna, para mim, perde moral, seta para baixo. Já não vinha bem, perdeu a posição, não tem entrado bem nos jogos, não tem acrescentado, não está rolando. Não está rolando. Está abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render também. Mas o Serna é um jogador que eu oscilo, daqui a pouco ele vai entrar no jogo, vai jogar bem e tal, acredito nisso, tá? Mas é um jogador que, para mim, com o Zubeldia, perdeu um pouco de espaço, e a perda da vaga de titular, acho que já prova isso, né? Ataque, vamos ver, depende. Temos um bom ataque? Vai depender do Castilho, vai depender do que ele vai aproveitar, do que ele vai apresentar. Temos bons pontas, jogadores pelos lados, Savarino para revezar, o Serna, né, pode melhorar. Aí você tem do outro lado, você tem o Canóbio, pode revezar para o Soteldo ter entrado bem. Vai depender desse camisa 9.
se o Caxias vai chegar, fazer gol e entregar aquilo que a gente necessita. A partir daí a gente vai poder dizer que tem um ataque bom. Mas a gente, não sei se em termos de qualidade, tudo foi suprido. Em termos de quantidade, acho que sim. A gente tinha duas lacunas ali importantes, duas carências importantes, que a gente vinha falando há muito tempo, que era um zagueiro e um centroavante. Esses dois jogadores chegaram. Eles serão suficientes para resolver... e precisava de mais um meia. Com a saída do Lima, chegou o Alisson. Então, as carências ali, elas foram... o Fluminense fez a reposição. Agora, eles vão entregar a qualidade que o time precisa? Só o tempo vai dizer. Daqui a 3 meses, talvez a gente tenha uma avaliação totalmente diferente do que a gente está tendo agora. Mas para mim, é um elenco que tem características diferentes, que tem bons jogadores em todas as posições, é um time que tem equilíbrio e é um time que é bem treinado, que precisa se fortalecer nos momentos decisivos. Tem que parar de fraquejar nos momentos decisivos. Mas é um grupo que, não tenho dúvida, olhando para o que é o futebol brasileiro neste momento, para as outras equipes, é um grupo com condições de brigar pelas competições, de brigar por títulos. Tem condição. Agora, vai depender de dar esse salto, de chegar e conseguir realmente, né, vencer os jogos mais importantes. Mas as reposições foram feitas e agora muitas saídas. Vamos ver após essa reformulação como que o Zubeldia vai lidar com isso tudo. No Jornada, na última sexta, a galera fez uma tier list lá, mais ou menos também fazendo um balanço ali de 3 meses, dividindo ali os jogadores em grupos, jogando muito, bom início, vou colocar na tela para vocês, precisa melhorar, tá difícil e vimos pouco, né? Foram as categorias que eles colocaram aqui. E aí fizeram essa distribuição, não vou falar um por um, mas enfim, eu acho que está mais ou menos, bateu mais ou menos com a minha análise aqui, com a projeção, com base em tudo que a gente vem discutindo, vem falando. Alguns jogadores estão crescendo, alguns jogadores caíram um pouco, é natural, é normal, e agora a gente vai ter esses jogos, eles vão dizer muito sobre esse grupo, muito. A gente vai chegar na Copa do Mundo tendo uma dimensão muito maior, acredito, em relação àquilo que o Fluminense pode buscar nesse ano de 2026. Beleza, pessoal? Deixa aí se você concordou, se você não concorda, discorda, suas observações. Só não esquece de deixar o like, que é muito importante. A gente pode discordar de maneira respeitosa também, né? Sempre bom reforçar isso, é possível. E se inscreva também aqui no canal do Leste, tá? Antes que eu esqueça aí, dê essa moral aí. Bora começar bem essa semana. Espero que seja uma semana abençoada para todos nós. Quarta-feira já tem jogo e vamos que vamos. A gente volta ao longo do dia com mais notícias e informações por aqui. Tamo junto, valeu!